Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no programa Nova Geração 132, continuando o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai concluir com a questão 16, o item 4, da primeira parte do primeiro capítulo, intitulado Deus. Então, assim, o primeiro item do capítulo 1 foi Deus e o Infinito, trabalhamos. O item 2 foi Provas da Existência de Deus, trabalhamos já. O item 3 foi os atributos da divindade, também trabalhamos. E o item 4, que encerra o capítulo 1, é Panteísmo. Nós trabalhamos, são 3 questões sobre panteísmo, 14, 15 e 16. Nós já trabalhamos a 14 e a 15 e agora vamos trabalhar a 16 para concluir, E a gente vai ver uma questão interessante, que é a seguinte, Por que Kardec deu tanta atenção a esse tópico, 3 perguntas, centradas no tema panteísmo, O que é o panteísmo? Essa ideia de que depois que Deus é o conjunto de tudo, e depois que nós morremos, nós voltamos para Deus no sentido de que a gente se dissolve, A gente vai fazer parte não consciente de Deus. Já mostramos que não faz sentido, vamos trabalhar isso aqui mais um aspecto e vamos pegar a ajuda aqui do Emmanuel e, antes dele, do Leon Denis, para a gente poder concluir esse tópico. Vamos lá. Então, Kardec pergunta, os que professam essa doutrina é o panteísmo, porque ele fala, doutrina panteísta na pergunta 15, pretendem, no panteísmo, encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Aí Kardec vai dar exemplo. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vácuo ou o nada não existindo, em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode opor-se a esse raciocínio? Então, Kardec está esmiuçando, É como se nesse momento ele tivesse assim, vamos defender o panteísmo, mostrando o que há de, o que pode haver de correto nele, e eu quero a opinião de vocês. Então, assim, se eu falar que Deus é a soma de tudo, poderia fazer sentido por quê? Porque o universo é infinito, Deus é infinito, Deus está em toda parte, então, tudo sendo Deus, Deus está em toda parte, Deus é a inteligência que rege tudo, então, Deus é o próprio universo inteligente, seria isso. Depois, a gente já discutiu as outras questões, os espíritos agora respondem de uma maneira diferente, Como eu coloquei, a impressão que dá nessas 3 questões, 14, 15 e 16, é que Kardec está dizendo a mesma coisa, de formas diferentes, e os espíritos inteligentemente respondem de forma diferente, como quem diz, vou responder a mesma coisa mostrando 3 ângulos. Na 16 eu acho que os espíritos já esgotaram aqui o que eles achavam que era oportuno para o momento e dizem, Kardec pergunta, o que pode opor-se a esse raciocínio? Os espíritos dizem, a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. A resposta só foi essa, pense e você vai ver o absurdo. Obviamente, eles já falaram muitas coisas sobre isso. E aí a gente vai ver o brilhante comentário de Kardec, Como quem diz, então já que vocês estão jogando a bola para mim agora, eu vou refletir e vou explicar aqui para as pessoas. Já que, como quem diz, vocês não têm mais o que acrescentar nesse aspecto, nesse momento, claro. Kardec vai colocar o seguinte, essa doutrina faz de Deus um ser material, Porque se Deus fosse a soma de tudo, Deus seria matéria. Qual o problema de ser matéria? Kardec vai colocar, a matéria não tem nenhuma estabilidade. A matéria é sujeita a uma série de fragilidades. Então, se Deus fosse a criação, se Deus fosse a matéria, Deus seria um ser sempre em transformação, porque é evidente, ninguém nega isso, nenhum materialista, nem ninguém, que a matéria está sempre se transformando. Toda a matéria está se desgastando, está se modificando, enfim. Se Deus fosse composto de matéria, que no fundo esse pensamento defende isso, Porque Deus é tudo,
Deus não seria imutável. Deus seria um ser submisso às propriedades da matéria. E aí já não seria Deus, porque Deus não é todo-poderoso, Deus não está acima de tudo. E aí Kardec, com a humildade, com a lucidez, características de grandes iniciados, de espíritos profundamente sábios, vai continuar o seu comentário dizendo: não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que Ele não pode ser. Né? É uma humildade, mas não é uma humildade falsa. Eu não sei de nada. Calma, vamos analisar inteligentemente. Nós não podemos saber o que Deus é, tudo, mas nós podemos saber que Deus não é. Deus não pode ser matéria. Tá certo? Eu vou ler o resto para concluir. Então, assim, não sabemos tudo o que Ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E esse sistema está em contradição, né, o sistema panteísta, com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, né? O Criador com a sua criação, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. O cara criou um carro, ele é o carro? Não. O cara criou um computador, ele é o computador? Não. E aí, para facilitar mais ainda, ele vai para outro parágrafo bem curto e dá outro exemplo. A inteligência de Deus se revela nas suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Né? Por exemplo, um exemplo bem básico. Se eu pego um quadro, uma pintura, e deixo ela no sol, e deixo ela pegar a chuva, 2 horas de chuva vai destruir a pintura. É uma fragilidade da pintura, apesar da sua beleza, mas ela tem essa fragilidade. Se o pintor tomar 2 horas de chuva, ele não se desfaz. Diferente, né? É isso que o Kardec está dizendo. Se Deus fosse a soma de tudo, como se o pintor fosse a soma das suas pinturas, eu estaria atribuindo ao pintor fragilidades que ele não tem como um ser humano. Né? Se ele ficar 10 minutos debaixo do chuveiro tomando banho quente, ele não tem problema nenhum. Ele não vai se dissolver. Se eu pegar qualquer pintura, né, por mais bela que seja, botar ele 10 minutos debaixo de uma água morna de um chuveiro, já era. Né? Se eu pegar a Mona Lisa e colocar ela, né, debaixo do chuveiro, já era a Mona Lisa. Né? Se eu pegar, enfim, qualquer quadro do Picasso e botar 10 minutos de água quente nele, já era. No entanto, se o Picasso, né, quando estava encarnado, tomasse 10 minutos de banho de água quente, ele se sairia, provavelmente ele se sentiria muito bem e limpo. Ok? Então, confundir isso é um erro muito básico. Mas não é só um erro básico, é um erro grave. E aí a gente vai começar a entender por quê. Vou falar rapidamente, as citações estão aí para quem quiser ver. Eu estou pegando um trecho, né, do Leon Denis no livro Depois da Morte, onde ele vai ter uma explicação genial sobre todas as religiões, mostrando a beleza de todas as religiões e mostrando que a religião possui a sua doutrina secreta e a sua doutrina pública. E muitas vezes a doutrina pública, né, a comum, ela é distorcida pela nossa incapacidade. E aí, assim, com todo carinho e respeito, eu vou falar do budismo, que eu admiro muito, né, que origina-se do Buda, que é um ministro, né, um espírito diretamente ligado ao Cristo. Então, o que acontece? Quando o Buda vem ensinar, um dos conceitos que é bastante distorcido é o do Nirvana e também o conceito de Deus. E uma parte do budismo vai adotar a doutrina panteísta, né? Deus, na verdade, é tudo, e você, quando atinge a iluminação, você se desfaz nesse todo. Olha aí que complicado, né? Só que a doutrina secreta do budismo vai dizer que não. E é interessante que Leon Denis genialmente vai pesquisar, vai encontrar e vai citar isso, e eu vou já citar o livro, inclusive. Né? Então, no Depois da Morte, o Leon Denis vai dizer, eu estou no capítulo 1, que se chama A Doutrina Secreta, na parte 1, que se chama A Doutrina Secreta, no capítulo 2, que ele está falando da Índia. Olha o que Leon Denis vai dizer, em conformidade com a doutrina secreta do budismo, o Nirvana não é como ensina a Igreja do Sul e o grão sacerdote do Ceilão.
a perda da individualidade, o esvaecimento do ser no nada, mas é a conquista da alma para a perfeição e a libertação definitiva das transmigrações e dos renascimentos no seio das humanidades. Cada qual executa o seu próprio destino. Isso não é o Leon Denis que está dizendo, gente. O Leon Denis foi pegar isso num livro de um autor chamado Alfred Percy Sinet, ou Sinet, se quiser falar em português, que se chama o budismo esotérico, com S, né? Quer dizer, o esoterismo aí no sentido de doutrina secreta, de não revelado para todos. Então, o budismo esotérico, o budismo da doutrina secreta, ele preserva uma compreensão clara. Algumas partes do budismo não, né? Confundiu o conceito do nirvana. Por que que isso é grave? Agora a gente vai entender por que Kardec fez tanta questão em esclarecer isso e por que Leon Denis, continuador de Kardec, foi mostrar que a verdadeira doutrina do budismo não adota essa ideia, né, do panteísmo e da dissolução da individualidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai comentar no item O Nirvana. Ele vai dizer o seguinte: para fundamentar nossa opinião sobre a estagnação do espírito chinês, ele está escrevendo isso em 40 e pouco, e ele também nesse livro coloca que há muitas esperanças que os chineses vão sair da estagnação, tudo indica que estão saindo, né? Emmanuel tece vários elogios à civilização chinesa, para que não fique mal interpretado aqui, mas ele fala que até aquele período havia uma estagnação na China, mas que eles tinham esperanças que iriam começar a mudar. Tudo indica que está mudando sim, tá certo? Porque ele fala, inclusive, que a China, né, representa o povo pacífico que vai herdar a terra e que, no futuro, grandes missionários irão ensinar o verdadeiro evangelho do Cristo para esse povo que sabe ser pacífico, tá certo? Então, não, de maneira nenhuma, Emmanuel deprecia a China, pelo contrário. Mas houve esse problema. E ele vai dizer que esse problema, quer dizer, houve uma estagnação de muitos e muitos séculos na China por causa da distorção desse conceito de Deus. Olha como isso é grave. Eu vou ler só um trecho, tá aí, né, para vocês lerem todo. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Ele vai dar o conceito de nirvana muito parecido com o que o Leon Denis cita lá do budismo esotérico, tá certo, gente? Eu não vou ler. Eu apenas vou destacar para vocês o seguinte: como Kardec sabe como é grave um conceito distorcido de Deus, quer dizer, uma civilização com centenas de milhões de espíritos ficou estagnada ao longo de mais de 1000 anos, de muitos e muitos séculos, muito mais de um milênio, talvez 2, porque passaram a compreender Deus misturado com o conceito do nirvana, e o nirvana entendido como inatividade. Eu vou me dissolver no ser e me acabo. Quer dizer, essa ideia, aparentemente sem consequências, congelou, né, numericamente falando, a maior civilização do planeta Terra. Olha a gravidade disso. Por isso, Kardec faz questão de trabalhar esse conceito em 3 questões com muita atenção. Com muita atenção. Para que a civilização, a nova civilização, não corresse esse risco de ter uma concepção estática da vida, ter uma concepção distorcida de Deus, distorcida de evolução espiritual, que está diretamente ligado, e se estagnar por milênios. Olha a responsabilidade de Kardec ao tratar desse tema. E olha a responsabilidade daqueles que distorceram a doutrina secreta do budismo, distorcendo o conceito de nirvana, que não foi o conceito que o Buda deu, porque a gente sabe que a doutrina secreta é preservada pelos sábios que tiveram acesso direto ao conhecimento. Bem, meus amigos, essa é a reflexão. Encerramos aqui sobre o item panteísmo e encerramos o capítulo 1.
No próximo encontro nós vamos para o capítulo 2 da segunda parte. Espero que vocês tenham contribuído para o esclarecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continuem, por favor, comentando, divulgando. Precisamos da ajuda de vocês para a divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Meus filhos, é muito grave, com consequências imensas, a forma verdadeira que os seus corações, digamos simbolicamente, concebem Deus. A percepção emotiva que vocês têm do Criador, muito sério. Espíritas às vezes não entendem a gravidade desse assunto, como Allan Kardec gostaria que fosse entendido. Allan Kardec inicia esse tema não por falsa adoração, mas por compreender que todos os outros temas serão distorcidos se a concepção, se a compreensão emotiva de cada um de vocês não tiver em harmonia com a verdade. Muito importante avaliar como concebo Deus, como concebo o que o Criador me fez. É uma pergunta sutil, mas indispensável. Qual a vontade de Deus em relação a mim? Pois, se a vontade de Deus em relação a mim é que eu pare no nada, já começarei a me tornar inútil agora. Se a vontade de Deus para mim é que eu desenvolva todos os meus potenciais, me tornarei um ser ativo, expansivo, realizador em todos os campos que eu tiver envolvido. Amarei mais, aprenderei mais, estudarei mais, agirei mais. Então é importante, filhos, que vocês investiguem dentro de vocês o que eu sinto em profundidade, o que eu compreendo emotivamente, o desejo de Deus para o meu ser. Muitos se assustam com essa proposta. É preciso fazê-la, filho. É preciso que eu faça a cada um de vocês. Qual a proposta de Deus para mim? E não me venham com respostas superficiais. Não é hora de tolice. A Terra exige respostas graves e sérias. Não apenas me diga, Deus quer para mim isso, Deus quer para mim o bom. Não é isso. Qual será o projeto de Deus para mim hoje? Qual será o projeto de Deus para mim daqui a 100 anos? Mais ativo, mais nobre, mais ético, mais íntegro. Ser humano vive querendo apenas fugir deste propósito. Mas digo a vocês, Deus nunca desistirá dos propósitos dele para você. Começa agora, filho. Começa hoje a se perguntar em prece. Pai, eu quero verdadeiramente entender o teu propósito para mim. Isto é fundamental. Cultivar isso constantemente. Qual o propósito do meu Pai para mim? O que Deus deseja de mim? O que Deus deseja de mim? Isso é um início de iluminação, filhos,
maravilhoso. Quero contar para vocês uma pequena história. Estava eu de frente para um lago, como espírito encarnado na terra, duvidoso do que fazer de minha vida. Cumpriria ou não minha missão na terra? Tinha muitas posses. No meu caso, me apegava a elas dizendo: são muito importantes para auxiliar na necessidade do meu próximo, fazer a caridade. Mas existia um apego profundo em meu coração. E um dia acordei angustiado, andei por minha vasta propriedade e resolvi afastar-me um pouco e contemplar um lago. O sol estava ainda nascendo, ainda estava escuro, esperei e acompanhei o sol nascendo. E me perguntei com muita coragem: qual a vontade de Deus para mim? E eu senti que a vontade de Deus para mim resumia-se naquele instante uma palavra, filhos: sabedoria. E desse dia em diante, coloquei como única prioridade de minha vida sabedoria, porque as riquezas poderiam ser úteis, mas a sabedoria me tornaria um servo de Deus para toda a eternidade. Tudo vendi, porque tinha muitas coisas sob minha administração. E não fugi disso. Criei outras coisas que eu administrava com sabedoria. E o que é sabedoria? Para mim, sabedoria é nunca esquecer que o recurso mais valioso é Deus no coração. E que todo o resto deve ser administrado a partir de Deus no coração. Não justifica tirar Deus do coração com a desculpa que eu preciso fazer o bem. Vou fazer essa coisa errada porque esse dinheiro vai ser útil para fazer o bem. Isso é tirar Deus do coração. E eu passei a entender que, independente de um denário ou uma fortuna imensa, eu só posso ser útil a Deus, não aos homens tolos, a Deus, servindo os meus irmãos e irmãs, com Deus no coração. Sem Deus no coração, fortuna nada vale. Com Deus no coração, um sorriso cura. Um abraço fortalece e evita suicídio. E a vida se torna verdadeira e inabalável alegria, porque encontrei Deus. E posso dizer a vocês: Deus é alegre. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.